Então, bom dia a todos, né, e todas. Vamos ver se a gente consegue mais gente. Hoje a gente vai dar início a mais uma sessão da FMB, Científica FMB GEP. E, como de praxe, esse módulo da terceira semana, ou quarta semana, porque houve feriado, é o módulo de pesquisa, e a gente fez uma parceria com o PPGMS para que seus orientadores e orientandos viessem apresentar suas linhas de pesquisa, ou sua linha, seus projetos inseridos, trabalhos já publicados, para trazer aqui para o conhecimento da comunidade sobre o que é desenvolvido no PPGMS, né? Então, hoje a gente tem o prazer de receber o professor Durval Kraichett, que é professor titular do Departamento de Anestésio e Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFBA, e o seu doutorando, o doutor Juan Inácio, que tem experiência e formação em medicina interna, epidemiologia e tratamento de dor com seus procedimentos, né? Então, a palestra hoje ela é intitulada como Incidência, Fatores de Risco e Características Clínicas da Dor Crônica após primeira cesárea, um estudo de coorte prospectivo, e os dois colegas, né, o professor Durval, o doutor Juan, vão fazer aqui a exposição nos próximos 40 a 45 minutos e depois aberto para a plateia. Obrigada. Gente, bom dia a todos. Um prazer grande estar aqui nesse anfiteatro que eu frequentei durante praticamente longos 6 anos, né? Ou talvez desses 6 anos, 4 anos seguramente. E agradeço também a pós-graduação de estar participando desse momento, que eu acho que é um incentivo à divulgação do que nós estamos fazendo no PPGMS. Eu sou ingresso enquanto professor há pouco tempo, mas é um lugar que te estimula muito, inclusive para a produção científica, e esse trabalho é fruto de uma linha de pesquisa que a gente vem desenvolvendo que visa identificar os fatores associados à cronificação da dor. Isso é um problema grande porque a prevalência de dor crônica após qualquer procedimento cirúrgico é extremamente alta, varia de 0 a 100%. E no momento que a gente identifica os fatores vinculados à cronificação, significa que você pode prevenir algumas intervenções quando elas não forem realmente necessárias em pacientes de risco. Então, em se tratando de cesárea, que tem uma frequência extremamente alta aqui no nosso meio, significa dizer assim, olha, cesárea nessa paciente implica um risco maior de dor crônica, e dor crônica implica em afastamento do trabalho, em isolamento social, em perda da atividade economicamente ativa e custo do sistema de saúde, somente se for uma pessoa em faixa etária economicamente ativa. Então, o grande problema nosso ainda é essa cronificação. A gente não sabe o que é que faz com que uma pessoa desenvolva dor crônica depois de um quadro agudo. E o que é interessante é que se a pessoa mantiver dor aguda por mais de 7 dias, significa que isso não é normal. Então já é um indício de que a dor pode cronificar. E o que acontece muitas vezes por não saber identificar dor crônica ou não valorizar o sintoma, a média de duração do sintoma até que o paciente procure um ambulatório, um serviço especializado, é 8 anos. Isso está bem descrito, foi um trabalho do Lancet que saiu agora em 2022, mostrando que realmente os pacientes ficam peregrinando ao longo de vários serviços até chegar no serviço especializado. Então, esse é o motivo da nossa discussão. Observe que tem um modelo chamado modelo de Ising, que se chama de alinhamento de átomos, né, depois de uma ação magnética. Então, esses átomos, se eles se desorganizam, eles podem se reorganizar se você, por exemplo, não desalinhar eles completamente. Então, o que é que esse autor observou? Que, por exemplo,
Quando o magnetismo intrínseco, ou seja, que é a capacidade de você se reorganizar, é destruído, você perde essa possibilidade em determinadas temperaturas, ou seja, em temperaturas muito altas, a orientação do átomo é totalmente destituído dessa capacidade. Então, quando é que a gente aplica isso em dor crônica? Significa que depois que você desorganiza uma condução nervosa, e é óbvio que deve ter fatores de risco associados a essa desorganização, você não consegue mais restaurar a atividade intrínseca normal do nervo. E a partir daí, você tem esses quadros de dor que a gente considera ou nociplástica, que é uma dor decorrente dessas alterações plásticas da condução nervosa, ou uma dor neuropática, que é uma dor de lesão ou doença do sistema nervoso periférico central. Em se tratando de pós-operatório, tanto uma como outra pode ocorrer e, por conta disso, a gente precisa identificar os fatores de risco. Eu apresentei essa aula recentemente no congresso, mostrando que o paciente dor crônica aparentemente é normal, principalmente um paciente que tem dor nociplástica, exemplo clássico da fibromialgia. O que é isso? É um paciente normal, que não tem nenhum marcador, que queixa de dor. E a queixa de dor é extremamente subjetiva e que a gente precisa valorizar. Recentemente, há 2 dias, eu tive uma discussão com o plantonista da UTI, uma discussão saudável, assim, vamos fazer, vamos não fazer, porque uma paciente com dor crônica, fibromialgia, disse que estava com vista turva, com diplopia, com perda de visão periférica, com a sensação de desautonomia, ou seja, quando ela ficava em pé ou falava, ela tinha taquicardia, e eu falei, isso pode ser hipertensão intracraniana com ressonância normal. A gente precisa fazer um níquel com manometria. Você acha necessário? Eu acho que é uma característica mais psíquica. E assim, olha, nós que trabalhamos com dor crônica, a gente valoriza a queixa do sujeito. Quem queixa, investiga. E dito certo. É uma hipertensão intracraniana com ressonância magnética normal. É uma manometria e a paciente está tratando e me agradeceu horrores. Ou seja, essa questão da valorização da queixa é importante, porque nem tudo que a gente vê como normal está normal. Exemplo de Hulk, dos lobisomens, dos vampiros, aparentemente são normais. Mas são diferentes do ponto de vista, né, do fenotipo. E no genótipo também. Então, a gente tem que ir além da percepção. E é o que acontece com o sujeito com dor. Então, quando nós temos dor aguda, você tem uma lesão que é evidente, e a partir dessa lesão você tem uma ativação dos aferentes primários de fibra delta C. O problema é que isso pode evoluir para uma completa recuperação depois de 5, 7 dias da sua função normal do aferente primário, ou então uma ativação sustentada desse aferente sensitivo, levando a uma alteração neuroplástica do sistema nervoso central e periférico, com a hiperatividade neuronal, e com isso você tem dor crônica. Então, essas alterações elas não ficam só na periferia ou a nível do corno dorsal da medula espinhal, elas também tomam todo o sistema nervoso e você acaba alterando a atividade da conexão central, da conectividade funcional, de forma que esses aferentes que normalmente faziam conexão em área específica do sistema nervoso central, eles se desviam para áreas mais relacionadas ao controle da dor e da recompensa, que tem a ver com a área tegmentar anterior, com o núcleo accumbens e com o córtex pré-frontal. Então essas áreas acabam ficando, existe um desbalanço nessa conexão, de forma que você sempre está na falta, ou seja, nunca nada que seja liberado como opioide ou dopamina nessa região vai levar
a um alívio, ou seja, da sua sensação de falta. Então, o paciente com dor crônica acaba tendo essa relação sustentada e uma alteração também na quantidade de células corticais. Então, o paciente fibromialgico perde 1,4 cm² de neurônio cortical por ano. E isso as pessoas não sabem. Então, as alterações de memória, as alterações de concentração, déficit de atenção, está relacionado com essa alteração. Então, se você tiver uma agressão e se tiver azar, ou seja, tiver susceptibilidade individual, você pode desenvolver uma dor crônica com trauma. Eu tenho pacientes que caíram do cavalo, bateram o pé, desenvolveram um quadro de síndrome dolorosa complexa regional e acabou com a vida. Muda tudo. A pessoa não consegue pisar, não consegue trabalhar, a dor é difícil de tratar. E isso é um grande problema, inclusive, para a seguradora de saúde. Eu me convidaram para dar uma aula agora, que é como lidar com pacientes que não resolvem com nada, com nenhum tratamento em dor. Esses são as cargas, né, dos convênios de saúde que precisa investir nesse paciente o ano inteiro. E é bem complicado e acaba te colocando como você é o cara que está errado, né, na sua abordagem. E isso é bem complicado. Graças a Deus a gente conseguiu ter uma matéria hoje aqui na Universidade que é do cuidados paliativos que muda um pouco a visão do médico que está se formando em relação ao paciente com a queixa subjetiva. Então, o que é que a gente faz? Quando você tem uma lesão dolorosa, de acordo com fatores genéticos, outro fator importante, analgesia inadequada, retarda no diagnóstico. Você pode evoluir para um modelo de dor que leva a um decréscimo no volume do tálamo, do córtex insular, do córtex cingular, perda dos neurônios inibitórios e brotamentos nervosos ou enovelamentos nervosos que faz com que a condução nervosa não funcione de forma adequada. E daí você tem uma resposta ruim a tratamento. O analgésico, se dor crônica fosse fácil tratar, a gente não teria um ambulatório especializado, nem tanta publicação em torno do tema. Então, bem difícil. E daí, qual é o motivo dessa tese de doutorado? Na verdade, o que é que acontece com os pacientes, com a percentagem de pacientes que se mantém com dor após uma incisão cirúrgica? Pode ser em qualquer lugar, pode ser fazer uma herniorrafia, um trocânter de artroscopia, um trocânter para laparoscopia, uma mamoplastia, uma abdominoplastia, uma cranioplastia, qualquer agressão tem a chance de cronificar. Inclusive a cesariana, todo mundo acha que não. Então, quando o paciente tem dor pós-cesárea repetida, conversa com o ginecologista, o cara fala assim, não tem nada aqui. É igual a da hérnia inguinal, não tem nada aqui. Eu tenho vários pacientes no ambulatório que foram operados 5 vezes, 6 vezes, porque ele chega, não é possível, doutor, que não tenha nada, o médico vai lá, opera, coloca a tela, depois tira a tela. O paciente continua com dor, porque é uma dor de outra origem. É uma dor que pode ser neuropática ou nociplástica. Então, os fatores relacionados à dor, ou seja, se os cirurgiões não começarem a entender que precisa fazer seleção de paciente de risco para entrar na cirurgia, a não ser que seja algo realmente extremamente necessário, esses fatores como estresse, depressão, ansiedade, alterações comportamentais, somatização, associada a outros fatores como estrado pró-inflamatório, função autonômica, função neuroendócrina, quando essas duas questões elas se misturam, nós temos uma tendência a ter dor crônica, né, que é persistente de pós-operatório. Então, esse é o motivo da nossa pesquisa. Alguns fatores de risco já foram levantados, como paciente de sexo feminino, adultos jovens, compensação de trabalho, predisposição genética, vulnerabilidade psicológica, cirurgias repetidas e dor intensa, ou seja, dor maltratada ainda continua o maior fator de risco para dor crônica persistente de pós-operatório. O que acontece
falha no sistema inibitório descendente, as questões relacionadas à técnica cirúrgica, também cirurgias mais agressivas têm a chance de levar maior complicação, e os fatores pós-operatórios, como os mesmos fatores vinculados ao pré-operatório. Então, a gente tem que pensar se deve operar um paciente neurótico, ansioso, com vulnerabilidade psicológica. Quem são esses pacientes? São pacientes que sofreram agressão na primeira infância, ou seja, violência parental inclui pacientes não só que sofreram abuso sexual, mas também que foram submetidos a agressão física ou psíquica durante a primeira infância. Então, outras questões vinculadas à dor crônica seriam, por exemplo, em pós-operatório mamoplastia, radioquimioterapia. Eu tenho uma paciente no consultório com uma melhora combinada com a reconstrução de mama, rádio e quimioterapia, fez uma neurite intercostal que não tem como dar conta. Então, o que o Dr. Juan vai estudar, na verdade, são esses fatores de risco relacionados à dor crônica persistente de pós-operatório pós-cesárea. Observe que qualquer antecedente de dor prévia pode aumentar a chance de você ter, olha, isso aumenta a chance em 10 vezes de você ter dor crônica na cirurgia cesariana. A presença de dorsalgia também, voz é maior. Depressão pós-operatório, a chance é grande. Scores altos de dor ao movimento nas primeiras 24 horas de pós-operatório e cirurgia prolongada. Eu vejo que o ódio para cirurgia prolongada não é tão importante, né? Quase inclui o valor 1, apesar do preço ser estatístico, mas a gente sabe, dependendo do N, isso pode mudar totalmente. Então, são poucos os estudos nessa área. Observe que esse estudo é um estudo de 2013, uma revisão que eu fiz em 2022, mais ou menos, em 2 anos que eu fiz essa revisão. Ainda os estudos são escassos na literatura, o que foi o motivo da pesquisa do Dr. Juan. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço pelo convite estar aqui participando dessa sessão científica. Obrigado, Adriana, obrigado, professor Jornal, obrigado a todos. Então, a gente vai começar seguindo com essa introdução do Dr. Durval sobre a questão da fisiopatologia, né, o que leva dessa transição da dor aguda para a dor crônica. A gente também tem que entender um pouco sobre a epidemiologia da cesariana, né? Então, a cesariana hoje em dia é a cirurgia obstétrica mais realizada no mundo inteiro. E tem relatos da primeira cirurgia cesariana de antes de Cristo. E esses relatos mostram que a cesariana foi realizada em uma paciente que já estava morta e foi retirado dela um feto vivo, um recém-nascido vivo. Então, a cesariana ela nasce com uma cirurgia que tem a intenção de proteger o binômio mãe-filho. E nessa linha de pensamento, a OMS determina que a taxa de partos cesarianos do total de partos realizados deveria ser apenas 10 a 15% do total dos partos. Só que o Brasil, infelizmente, tem a segunda maior taxa de partos cesáreos no mundo inteiro, chegando a aproximadamente 56% do total deles. E todo mundo conhece quais são as complicações agudas ou subagudas de um parto cesariano, né? A lesão de órgãos vizinhos ao útero, o tromboembolismo, a infecção do sítio cirúrgico ou uma hemorragia. Mas pouco se conhece das complicações crônicas da cirurgia cesariana. Isso se conhece pouco porque existem também poucos estudos científicos publicados. O primeiro foi em 2004 e de lá para cá temos apenas 39 estudos que falam sobre a incidência de dor crônica pós-operatória depois de uma cirurgia cesariana. E esses estudos têm a característica de serem estudos muito heterogêneos, sim, e que muitas das vezes eles têm uma evidência científica de não muito boa qualidade. E por que eles são heterogêneos? Porque, por exemplo, eles diferem na definição de dor crônica pós-operatória. Alguns deles definem como dor apenas localizada na cicatriz cirúrgica e outros como dor abdominal mais difuso. Isso já vai mudando a incidência, né? Alguns têm acompanhamento apenas por um mês, com corte de um mês, 2 meses, 3 meses,
quando a definição de dor crônica pós-operatória é de pelo menos 3 meses, dor localizada na cicatriz cirúrgica, com as mesmas características. E esses estudos também divergem na população de pacientes que foram acompanhadas ao longo do tempo. Então, muitos deles já incluíam pacientes com cirurgias abdominais prévias, com cirurgia cesariana prévia ou com dor crônica prévia, que são fatores que também conseguem confundir a real incidência do problema. E, por outro lado, em muitos desses estudos foram eliminadas também, não foram avaliadas, pacientes com depressão, ansiedade, como o Dr. Durval disse, que podem ter uma influência no desenvolvimento de dor crônica pós-operatória. Então, nesse contexto, também a maior parte dos estudos foram pacientes que foram avaliados, foram pacientes de raça branca. E o acompanhamento teve uma perda de follow-up de mais de 30% em grande proporção desses estudos. E esse acompanhamento foi feito, na maioria das vezes, por correio eletrônico ou por telefone. Então, uma avaliação específica sobre as características dessa dor crônica ambulatorial não tem sido feito, e muito menos identificado qual o impacto dessa dor nessa puérpera, né, depois de 3 meses pelo menos. Nesse aspecto, alguns estudos orientam que a dor crônica pós-operatória de uma cesariana seja de origem neuropática, por apressionamento de nervos na região da cirurgia, ou por lesão das vias somatosensitivas aferentes. Porque isso, tivemos nos últimos anos algumas mudanças nos critérios que definem uma dor neuropática. E, infelizmente, esses estudos não conseguem acompanhar essa evolução e não tivemos nenhuma outra publicação relacionada com esse tema. Então, nesse contexto de tanta incerteza, né, e desses estudos de pouca qualidade, cabe se perguntar ainda qual é a real incidência da cesariana numa população de pacientes que não tem cesariana prévia, quais são os fatores de risco nessa população e quais seriam as características clínicas. Então, dali surge o nosso objetivo principal e os objetivos secundários, que seria acompanhar a evolução dessa dor ao longo de 180 dias, identificando esses fatores de risco e também identificando que tipo de dor. A gente fez um rastreamento, né, para identificar que tipo de dor essas pacientes manifestam e qual é a qualidade de vida depois de 180 dias de avaliação. Então, aqui a gente começa com a parte da metodologia. O estudo foi realizado na maternidade Maria Conceição de Jesus, o antigo Caribé, que fica localizado no subúrbio ferroviário. Era um hospital geral e foi reformado há 3 anos. Hoje em dia só é uma maternidade de 100 leitos, e ela é a área de abrangência de toda gestante do subúrbio, que é um distrito altamente populoso da cidade de Salvador, e que tem como a população não só do continente, senão que tem algumas ilhas que fazem parte da área de abrangência dessa maternidade. Seguindo com a metodologia, para o cálculo de amostra, a gente utilizou uma publicação realizada na revista PEN, que foi uma revisão sistemática com meta-análise, e essa revisão utilizou também alguns estudos heterogêneos, né? Estudos de coorte retrospectiva, prospectiva, utilizaram pacientes que já tinham cirurgia cesariana prévia, utilizaram pacientes que consideraram pacientes que já tinham cirurgias prévias e que tinham tempos de acompanhamento divergentes, de 3 meses a 12 anos. Apesar disso, foi feita essa meta-análise e identificaram uma incidência de cesariana de 13,1%, mas com uma variabilidade de 8 para mais e 8 para menos. Então, a gente considerou 21%, e considerando que é uma área, o subúrbio é uma área onde tem ilhas, que a gente poderia ter um grande volume de perdas, a gente considerou para o cálculo de amostra também um 30% de perdas. Nesse aspecto, a gente considerou também um nível de confiança de 95%, um poder de 80% e um erro alfa de 0,05, sendo que o nosso número de pacientes para o estudo seria de 302 pacientes. Como critério de inclusão, foram consideradas pacientes que foram admitidas de maneira consecutiva na maternidade com indicação de parto eletivo ou de urgência. Como critérios de não inclusão, foram pacientes que já tivessem diagnóstico de dor crônica prévia, pacientes que já tivessem uma cirurgia cesariana prévia ou uma cirurgia abdominal,
pacientes com uso crônico de analgésicos, com medicações para dor, e, por último, pacientes que tivessem alguma dificuldade para compreender ou se expressar, que aí a gente não conseguiria atingir o nosso objetivo. Como critérios de exclusão, foram a impossibilidade de contato após alta hospitalar, porque como é um estudo de coorte, a gente precisa acompanhar essas pacientes. Seguindo aqui, então, com a metodologia, a gente teve 3 tempos de coleta de dados. O primeiro tempo de coleta de dados foi na admissão hospitalar. Então, na admissão hospitalar, a gente aplicou um questionário para avaliar as características sociais e demográficas dos pacientes. A gente avaliou a dor na admissão no hospital com a escala visual numérica, após o pós-operatório e depois de 24 horas de realizada a cirurgia. E também a gente fez revisão de prontuário para identificar qual foi a técnica cirúrgica, qual foi a indicação da cesariana, qual foi o método anestésico utilizado e quais foram as medicações utilizadas durante o internamento. Aplicamos também a escala de pensamento catastrófico e a escala de ansiedade e depressão como fatores potencialmente de risco para desenvolver dor crônica. O segundo momento foi depois da alta hospitalar. Então, a gente entrou em contato com essas pacientes de maneira sistemática, 7 dias após a cirurgia, 30, 60, 90 e 180 dias. Em cada um desses encontros, via WhatsApp, a gente perguntava para a paciente se ela persistia ou não com dor. Se persistisse com dor, a gente perguntava qual era a intensidade da dor, de 0 a 10. A gente perguntava também qual era a característica da dor, se era uma dor em choque elétrico, se era uma pressão, se era pulsátil. Também perguntamos se tinham sintomas associados a essa dor, alterações da sensibilidade, como formigamento, coceira. E perguntamos também se essa dor ela piorava com alguma das atividades que ela realizava no dia a dia. E se a dor, se isso fosse certo, a gente perguntava se ela tinha impossibilidade para realizar alguma tarefa do dia a dia. Por exemplo, o cuidado do filho, amamentar, se vestir, tomar banho. E por último, a gente também perguntava o uso de analgésicos. Aí vem então a terceira parte da pesquisa, que é a consulta ambulatorial. Aquelas pacientes que tiveram diagnóstico de dor crônica pós-operatório foram convidadas a realizar um exame físico lá no ambulatório da maternidade, e aí a gente aplicou os questionários DN4 e LANS para rastreamento de dor crônica de tipo neuropático, e também a gente aplicou o questionário de SF36 para identificar se essa dor tinha algum impacto na qualidade de vida da paciente. E como grupo controle dessas pacientes com dor, a gente também convidou algumas pacientes que tinham apenas alteração sensitiva. Então, para análise estatística, a gente fez análise descritiva, utilizando frequências absolutas, relativas, medianas, os intervalos. As medidas de ocorrência foram a incidência e o risco relativo, com seu intervalo de confiança de 95%. E, por último, a gente utilizou o pacote estatístico JAMOB. Todas as pacientes assinaram o TSLE e foram explicadas os objetivos do estudo antes de serem convidadas a participar. O estudo foi aprovado pelo CEP da CESAB, não teve nenhuma fonte de financiamento e o recrutamento ele começou em março de 2024 e finalizou em janeiro de 2023, e finalizou em janeiro de 2024. Então, iniciando com os resultados, temos o clássico fluxograma dos estudos de coorte. No período de estudo, então, a gente identificou 2.753 partos feitos na maternidade. Desses, 60% foram partos vaginais, dos 40% restantes, 1.089, 50,1% eram pacientes que já tinham parto prévio, então foram eliminadas, não participaram da nossa pesquisa, não tiveram critério de inclusão. Dos 543 restantes, 19 recusaram participar, 6 já tinham diagnóstico de doença crônica prévia e 64 tiveram alta prévia abordagem, dias festivos e tal, que a gente não conseguiu esse recrutamento. Assim, ficaram 454 pacientes. Dessas 454, a gente também fez a abordagem e delas 43, após alta hospitalar, a gente teve impossibilidade de fazer o contato. Então, permaneceram ali 411. Dessas 411, a gente conseguiu o contato por 180 dias.
não perdemos nenhuma no follow-up. Dessas 411, após 180 dias, 57 referiram dor crônica pós-operatória. E as 57 foram convidadas a realizar a consulta ambulatorial, sendo que uma não conseguiu realizar a consulta porque morava na ilha e não tinha condições de chegar no ambulatório. Aqui a tabela 1, então, mostrando a mediana de idade das pacientes foi de 27 anos, com intervalo de 22 a 31. A maioria referiu ter um companheiro. A maior parte das pacientes se autodenominaram como de raça ou cor preta ou parda e definiram sua escolaridade como ensino médio ou superior. Enquanto comorbidades e hábitos de vida, o sedentarismo foi o mais frequente, aproximadamente 70% da amostra, e muitas das pacientes, eu achei um número bem alto, 21,7%, já referiam um histórico de ansiedade, ou por tratamento com psicólogo, psiquiatra, ou uso de medicação. E a terceira comorbidade mais frequente foram as síndromes hipertensivas, relacionadas com a gestação. A tabela 2 já traz informação sobre o procedimento cirúrgico em si. Então, foi de 60, a mediana foi 60 minutos, tem um intervalo de 55 a 75, e a técnica cirúrgica mais utilizada foi a FANISH, que foi aproximadamente 93%. Como procedimentos anestésicos, tem a raquianestesia para praticamente todas as pacientes, e podem ver que existem outros procedimentos aqui e que o número é mais de 100. Isso é porque muitas pacientes elas entraram com planejamento de parto vaginal, mas acabou sendo transformado em parto cesáreo por questões de sofrimento fetal. Então teve mais de um procedimento. E enquanto a medicações realizadas em sala cirúrgica, através da RAC, a morfina foi a líder. Aqui então temos a tabela 3 com qual foi a indicação da cesariana. Então, em primeiro lugar foi sofrimento fetal agudo, em segundo lugar o pedido materno, então vejam aí 76 pacientes, bem considerável, e em terceiro, as síndromes hipertensivas relacionadas com a gestação. E quanto à analgesia, que é bem importante, que foi prescrita pelos médicos nas primeiras 24 horas e recebida pelas pacientes, são o primeiro degrau da escala da OMS para o tratamento da dor. A gente pensa no pós-cirúrgico, que é uma dor geralmente bastante intensa. O que mais foi prescrito foi apenas dipirona e cetoprofeno. Os opioides fracos e os opioides fortes, veja, morfina, 0 paciente, e para opioides fracos temos apenas 23%. E para paracetamol e cloroína, 7,8%. Ou seja, um tratamento não ajustado à intensidade da dor. Um tratamento apenas paliativo, digamos, né, de alguma maneira. E aqui o registro de dor, né? Tivemos 61,8% de pacientes que chegaram na maternidade em trabalho de parto e referiam dor. Essas pacientes referiram uma dor com mediana de 9, com intervalo de 6 a 10. O resto dessas pacientes, assim, 38% mais ou menos, elas chegaram com diagnóstico de pós-datismo. Então, elas foram internadas para começar a indução do parto. As pacientes que receberam analgesia tiveram 20% persistiram com dor, com mediana de 7, com intervalo de 4 a 10. No pós-operatório imediato, 74% dos pacientes ainda persistiam com dor, com mediana de 6, com intervalo de 5 a 8. E por último, após 24 horas, 60% das pacientes ainda tinham dor, com uma mediana de 5, com intervalo de 3 a 6, ou seja, mais de 75% das pacientes tinham uma dor pelo menos moderada. Aqui então são os dados de incidência ao longo do tempo do nosso acompanhamento, em que a curva é descendente, marcando aí quase 14%, um nível alto de incidência após 180 dias. Aqui são o rastreamento de catastrofismo, ansiedade e depressão, né? Então, na admissão, a gente teve, com probabilidade de catastrofismo, 185 pacientes. Com probabilidade de ansiedade, 58. E de depressão, 18. E aí eu fiz uma tabelinha de contingência, tentando ver se existia alguma associação entre a dor na admissão no hospital, logo na admissão, e o catastrofismo, ansiedade e depressão.
E foi visto sim que para o catastrofismo, aquelas pacientes que chegavam com dor tinham maior risco de sentir sintomas de catastrofismo. Mas essa associação não foi significativa nem para a ansiedade nem para a depressão. As seguintes tabelas, essas aqui, são já de identificação de fatores de risco para a dor crônica pós-operatória. E nessa identificação, nesse primeiro aqui é o transtorno de ansiedade. E aparentemente existe uma associação de risco entre a ansiedade e a dor crônica pós-operatória. Só que o intervalo de confiança aqui bate no número 1. Então, essa associação não acaba sendo confirmada. Eu acredito que, apesar de a gente identificar um percentual alto de dor crônica pós-operatória em números quantitativos, não chegamos a esse quantitativo para confirmar esse limite inferior, né? Essa associação pelo intervalo de confiança. Enquanto a dor no pós-operatório, que outros estudos para outras cirurgias mostram que existe risco, a gente também não identificou isso, identificamos um risco relativo de 1,6, mas o intervalo de confiança engloba o número 1 e o valor de P não foi significativo. Em contrapartida, a infecção de ferida cirúrgica sim teve um risco aumentado de dor crônica após 180 dias. Foi 3,2 vezes mais frequente, com um intervalo de confiança que confirma essa associação. Aquelas pacientes, então, que referiram dor persistente após 7 dias ou alteração da sensibilidade após 7 dias, as duas apresentaram 23 vezes, 23,6 ou 23,1 vezes mais risco de evoluir com dor crônica pós-operatória. E enquanto ao tipo de dor, a característica da dor, aquelas que referiam dor empontada acabaram sendo como um fator de proteção. Elas tinham, em relação a todos os tipos de dor que a gente perguntou, né? Dor em choque, dor em agulhada ou pontada. Então, essa dor empontada acabou sendo um fator protetor para evoluir com dor crônica pós-operatória. Seguindo com os fatores de risco identificados, a gente avaliou como era a característica dessa dor, se era uma dor contínua ou se era uma dor intermitente. Então, quando o relato era de dor contínua, se apresentou como um fator de risco para evoluir com dor crônica, enquanto que a dor intermitente como um fator protetor. Enquanto a piora da dor com as rotinas no dia a dia, também houve um risco relativo significativo, só que ele também trouxe o 1 como no limite inferior. Então, o intervalo de confiança não confirma essa associação. Seguindo com os fatores de risco, quando a dor dificultava realizar as rotinas do dia a dia, isso foi também um fator de risco com o intervalo de confiança confirmando a associação. E por último, aquelas pacientes que confirmaram a persistência de dor após 30 dias associado a alterações sensitivas, tiveram 50 vezes ou 48 vezes mais risco de evoluir com dor crônica pós-operatória. Aqui então já estou mostrando os resultados, né, de box plot da avaliação que foi feita a nível ambulatorial. Então, o primeiro gráfico fala sobre a escala de dor dessas pacientes. Então, essas pacientes no ambulatório, elas referiram uma mediana de dor de 5, com intervalo de 4 a 7, ou seja, mais de 75% das pacientes que tinham dor crônica tinham dor de moderada a intensa. Enquanto o DN4 e o LANS, o ponto de corte para o DN4, sugerindo dor neuropática, é 4, e para o LANS é 12. Então, tanto para o DN4 e para o LANS, 75% das pacientes apresentaram uma probabilidade de que a origem dessa dor seja de tipo neuropático. Seguindo com a identificação do que a gente identificou, né, com o DN4 e o LANS, mas dessa vez estratificado por dor leve, moderada ou intensa, eu fiz essa estratificação para identificar se as características que elas referiam, enquanto a intensidade da dor, poderiam mudar sim, nessas pacientes. Então, houve algumas mudanças sim. Por exemplo, em relação à alteração da sensibilidade térmica. As pacientes com dor leve, elas não identificaram nenhuma alteração. Essas pacientes com dor leve ou moderada já tinham com maior frequência.
A mesma questão foi identificado para alterações da sensibilidade. Então, o formigamento foi menos frequente em pacientes com dor leve e mais frequente na dor moderada e na dor intensa. E na dor na escovação, que seria a alodinia, ou seja, um estímulo que não é doloroso, que provoca dor ao toque, foi também mais frequente na dor moderada e na dor intensa. Sendo que o score, ele aumentou a sua sensibilidade na medida que aumentava a intensidade da dor. E essas diferenças podem trazer algumas informações interessantes. Aí cabe o questionamento de se essa alodinia não está falando sobre alguma sensibilidade periférica ou central e de um componente nociplástico dessa dor, além de um componente neuropático, né? E aqui também temos o resultado do Lance, então também foi estratificado pela intensidade da dor, e vemos também que existem algumas diferenças enquanto à mudança da cor da pele, enquanto à intensidade da dor, e novamente alteração da sensibilidade térmica quando a dor aumenta. Os outros parâmetros, eles apresentam características similares nos 3 grupos. E aqui é diferente do DN4, o percentual de probabilidade foi mais ou menos similar. O que a gente não fez ainda foi uma avaliação de diferenças estatisticamente significativas entre os 3 grupos dependendo da dor. O N é bem pequeno, então pode ser que a gente não consiga identificar, e essa pode ser uma limitação também do estudo. Finalmente, aqui temos os gráficos de box plot para o SF36. Então temos aqui cada domínio, capacidade funcional, limitação física, emocional, a dor, a vitalidade, saúde mental, social e estado geral de saúde. Como vocês sabem, o SF36 classifica a qualidade de vida de 0 a 100. Quanto mais próximo de 100, é melhor a qualidade do indivíduo que a gente está avaliando. E quanto mais próximo de 0, pior. Aqui então a gente classificou, temos o box plot de cada cor para cada uma das pacientes. Então, em cor azul, são as pacientes que apenas tinham alteração sensitiva sem dor. Em cor laranja, temos as pacientes que tinham dor leve. Em cor verde, as pacientes que tinham dor moderada. E em cor vermelho, as pacientes que tinham dor intensa. Então dá para ver que a mediana, tanto para a dor moderada como para a dor intensa, foi bem inferior em todos os domínios que foram avaliados, o SF34. Sendo muito significativo, por exemplo, aqui a gente pôs 0 a limitação física. Ou seja, a qualidade é 0 nesse aspecto, né? E nos outros, em que foi também bem interessante, muito significativo, foi aqueles que tiveram medianas de 20 a 30, como a emocional, a vitalidade ou saúde mental. Foram os domínios onde a gente apresentou ou identificou maior comprometimento da qualidade de vida dessas pacientes. Então, finalizando aqui como discussão, a gente identificou com esse estudo de coorte, primeiro, que as pacientes durante o internamento, elas tiveram um tratamento inadequado da dor, né? A gente espera que no pós-cirúrgico a dor seja 0 ou seja uma dor leve, de 0 a 3. A gente viu que a nossa mediana geralmente era de moderada a intensa. Então isso provocou lá na maternidade a realização de um protocolo para o tratamento da dor, iniciar o registro da dor como 5º sinal vital e melhorar o tratamento da dor, que ele esteja adequado ao sintoma da paciente, né? A dor que ela refere. Em segundo lugar, a gente identificou uma incidência de aproximadamente 14%. Então está bem similar com a revisão sistemática, que era de 13,1 mais menos 8. Está parecido com o que a gente já viu na literatura. Enquanto aos fatores de risco que a gente identificou, a maioria deles não foram relatados em estudos prévios. Eu não identifiquei nenhum estudo de dor crônica pós-operatória que tenha identificado fatores de risco similares aos que a gente identificou. E foram, então, a infecção no sítio cirúrgico. Isso foi identificado para outras cirurgias, mas não especificamente para cesariana, né?
após 7 dias da cirurgia, a persistência de dor e sensibilidade alterada depois de 7 dias, a piora da dor com as rotinas e a dificuldade para realizar as tarefas do dia a dia após 7 dias, e a persistência de dor e alteração da sensibilidade depois de 30 dias de realizada a cirurgia cesariana. Enquanto a origem da dor, a gente tem toda essa informação que identificamos no ambulatório, né? Então, pelo rastreamento, existe uma alta probabilidade de que essa dor seja de origem neuropática. Mas aí surgem aquelas coisas que a gente estava comentando, né? Aquelas informações. Será que não existe uma sensibilização periférica, uma sensibilização central? E que a paciente também tem um componente misto de dor, que acha um componente nociplástico, provocando também essa dor? E se realmente existe um componente misto, ou que seja só neuropático, temos uma limitação de tratamento, porque essas pacientes estão aumentando. E quando a gente pensa em tratamento de dor crônica, de tipo neuropática ou nociplástica, é baseado em antidepressivos tricíclicos, antidepressivos duais ou anticonvulsivantes. Então a gente tem poucas opções terapêuticas para este grupo de pacientes. Em relação ao SF36, a gente vê que existe uma relação inversamente proporcional, então. E é lógico, né? Quanto maior a intensidade da dor, pior a qualidade de vida dessas pacientes. E que os domínios principalmente afetados foram físico, emocional, saúde mental e vitalidade. Eu acredito que o emocional, a saúde mental e a vitalidade estejam também muito ligados ao puerpério, né? São pacientes que estão com dor crônica, que estão aumentando, que dormem mal porque estão cuidando de alguém, e tem probabilidade aumentada, que a gente já sabe, né, de depressão pós-parto, e ainda disso tem que lidar com uma dor moderada a severa no local da cicatriz cirúrgica. Por último, como limitações, acredito que a gente tem um número insuficiente de casos de pacientes com dor crônica para estabelecer diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de dor segundo a sua intensidade, e que a gente precisa de estudos de maior complexidade, né, para confirmar os mecanismos fisiopatológicos e dessa maneira a gente poder melhorar essa qualidade de vida desses pacientes. Então isso é tudo, agradeço muito a presença de vocês. Estamos abertos a perguntas, questionamentos, se tiverem. Na admissão foram aplicados o RATS, né, que seria o questionário para identificação de provável depressão ou ansiedade. E aí nos resultados, na primeira tabela de fatores de risco, a gente mostrou que a ansiedade, pelo RATS, ela acabou não tendo um intervalo de confiança confirmasse essa associação. Tinha um risco relativo, não me lembro se era de 1,6, mas com intervalo de confiança que batia 1, então acaba não confirmando. Mas na literatura, sim, inclusive para dor crônica pós-operatória em cesariana, já existe inclusive um trabalho brasileiro feito em Goiás que identifica a ansiedade, o transtorno de ansiedade como um fator de risco para dor crônica pós-operatória em cesariana. Eu acredito que tem a ver com isso, sim. Se a gente faz essa mesma avaliação, mas para 90 dias, confirma. Então, quando a gente tomou como referência esse contato pelo WhatsApp, a gente tomou como referência os questionários, as perguntas do questionário da N4. Ela traz essas características. Que tipo de dor você está sentindo? Se é dor em choque, se é pressão. Então, justamente são perguntas que tentam discriminar de uma maneira mais grosseira qual é a origem dessa dor. Então, a gente achou interessante aplicar isso
para poder identificar se essa evolução ao longo do tempo ia mudando e se isso também se constituía como um fator de risco para dor crônica aos 180 dias. Eu achei também bem interessante essa diferença e que ele consiga ser identificado como fator protetor. Quando a gente discutiu antes, né, sobre essa questão, que eu achei também bem interessante esse achado, dor impontada tem mais a ver com dor nociceptiva. Então, dor nociceptiva pode ser um fator protetor, porque para você não ter dor crônica. Então, a resposta concreta é essa, que ele vai poder estudar depois, eu acho, com uma amostra maior. É bem interessante essa subclassificação, mas excelente pergunta, eu fiz a mesma a ele ontem, não? Metodológico, menos do entendimento de caracterização da dor, que se der tempo eu queria entender o quanto que isso é valorizado de fato, do ponto de vista de valor de anamnese, né? Mas às vezes, como ele traz o dado da dor tipo neuropática e da dor impontada, pode ser apenas inverter a variável. Se eu obtive um risco com um tipo de dor, se eu não tenho aquele tipo de dor, o resto é proteção. Porque a variável é a mesma, tipo de dor. É só como você faz a pergunta. Pode ser, logicamente, a explicação do professor Durval, e deve ser mesmo, mas, assim, do ponto de vista metodológico, a variável é a mesma. Resta saber se você põe no numerador aquela que foi de risco ou no denominador. E você inverte a associação, né? O professor quer fazer. Cumprimentar o professor Durval e o Juan Inácio. Olha, realmente um trabalho muito complexo. Metodologia e o conteúdo. Né? A reumatologia, no tempo que a febre reumática era muito prevalente, desenvolveu um axioma chamado: tem cardite quem pode, não quem quer. Então a dor também é um fenômeno, mesmo no contexto médico, reconhecidamente mais subjetivo, e que há um avanço para diagnosticar de maneira objetiva o indivíduo assistindo dor, mas ela é predominantemente clínica de observação. É uma queixa subjetiva. Aí eu pergunto, a primeira questão: você foi o único observador desse trabalho? Foi o único coletor de dados desse trabalho? Várias pessoas olharam, né? É outro aspecto importante. A gente sabe que observar um fenômeno biológico com dois observadores, você muda, né, a captação, a descrição daquele fenômeno. Então, mesmo que você tenha aplicado escalas da objetividade, há uma interferência aí na observação de quem coleta os dados. E também o contexto está sendo coletado esse dado. Eu acho que é muito complexo, realmente, esse trabalho é só do Valmir para tentar construir isso aí, e você também. Entendeu? São muitas variáveis, né? Muitas variáveis, até porque realmente você perdeu muita gente, né? A perda foi muito grande, a morte de 500 e tantos, que você conseguiu ficar com 50 e poucos, pelo que eu percebi, não é isso? Os pacientes que foram para cesárea e tal, eu vi que a amostra era muito, muito grande, mas no final foi perdendo, ficou, no final 50, você realmente conseguiu, daí construir esses dados. Mas aí há muitas variáveis a serem observadas, né? Porque realmente uma das questões é que você não analisou, analisar, é que a dor ela tem um contexto social e psicossocial. Um indivíduo branco, num contexto privilegiado, a dor para ele é diferente de um indivíduo pobre, miserável, num contexto que realmente tem muitas carências. A sociedade americana, com todo o privilégio que ela tem, ela é cada vez mais medicalizada, e acho que a medicação que ela mais usa, a droga que ela mais usa é analgésico. Por que isso? Por que isso? Né? Então, é uma droga que você não trouxe aí, poder realmente colocar na sua descrição aí, na tese, o pessoal vai questionar. E aí, o social não é um mercado, não é um fator de risco? O indivíduo branco, que é o mesmo fator de risco para desenvolver dor do que o indivíduo preto pobre, em condições miseráveis, até porque se ele é preto e pobre, ele tem menos condições de adquirir analgésico. E se ele não trata a dor precocemente, e a dor fica crônica,
porque ele não usou a medicação, esse é um fator de risco. Provavelmente, o indivíduo que não usa a medicação adequadamente, ele vai ficar, a tendência é ele perseverar na dor, e mesmo que a dor se transforme numa dor fantasma, não tem. E a dor fantasma? Você não tem referência nenhuma. O indivíduo não tem nenhum marcador objetivo, mas está sentindo dor. É depressão. Então, realmente, eu confesso que o trabalho é um trabalho de muito fôlego, realmente vai produzir muito artigo a partir daí, você vai, uma coisa para a vida inteira, certamente Crachete vai muita coisa a desenvolver, mas eu cumprimento você de que realmente você fez isso em 2 anos, né? Realmente trabalhou bastante. Mas meus cumprimentos, né? Tá bom? Um abraço. Obrigado. Realmente, assim, foi muito trabalho mesmo. Tivemos vários observadores, várias pessoas que, por exemplo, na admissão tinha uma equipe que fazia as entrevistas, no acompanhamento tinha uma outra equipe e no ambulatório era eu. Então eram 3 observadores diferentes trazendo as informações. Enquanto a perda, na verdade o que a gente foi eliminando foram as pacientes que tinham cesariana prévia. Do total de partos, que foram 2.700, 60% foi eliminado porque foi parto vaginal. Depois, 50% do restante já tinha cesariana prévia. E aí, tivemos um quantitativo que foi menor, né? Que a gente não conseguiu fazer acompanhamento, que foram 49 pacientes. Então, 411 a gente acompanhou durante todo o período. Eu achava que, pelas características da população, do subúrbio ferroviário, a gente ia ter uma perda de 30%. Mas, felizmente, tivemos só uma paciente que não conseguimos ter essa avaliação ambulatorial. Relacionado com as diferenças, né, de raça, cor e dor, fizemos essas avaliações, né, se existia alguma diferença no relato de dor do ponto de vista estatístico. Infelizmente, não identificamos nenhuma diferença. Pode ser também o N, né, que traga essa característica, que a gente não consiga identificar, né? Um erro tipo beta. Por outro lado, temos o senhor falou sobre a percepção de dor, né? E foi algo bem interessante, porque na maioria das vezes, até os 180 dias, as pacientes acreditavam que era normal ter dor. E era o relato de todo mundo. Não, é normal, você faz parte do pós-operatório, você não fez o negócio certo, você não descansou direito, você logo foi fazer tal coisa. Então, elas mesmas não conseguiam entender, porque eu acho que existe uma desinformação, né? No momento em que realizaram a cirurgia, ninguém disse, olha, como complicação, existe a possibilidade de você ter dor. E essa dor não vai sumir. Realmente você quer fazer essa cesariana? A gente viu que 17% da amostra fez cesariana por pedido, né? Então, nessas pacientes, não tem nenhuma recomendação, né? Provavelmente, se eu sei que vou ter um risco elevado, eu não vou escolher ter uma complicação, né? Se eu posso fazer um parto vaginal. Então, tem muito aí da cultura de achar que é normal. Inclusive, o Dr. Durval disse que com 7 dias persistiam com dor e achavam normal. Com 30 dias, achavam normal. E, né, então, muitas das vezes acontecia que a paciente dizia, não estou com dor, mas a gente continuava perguntando, não estou com dor. E aí, aos 90 dias, eu estou com dor. Mas é a mesma dor que você sentia antes? Sim. E por que você não falou antes? Porque eu achava que era normal. Então, existe toda uma dificuldade de percepção, porque eu acho que também existe uma desinformação aí associada a isso. Marcos, eu achei essa pergunta super pertinente, porque a população negra americana não recebe analgésico. Então, isso é bem complicado na hora de avaliar. E a gente viu que a nossa população negra também não recebe, né?
porque aí quando ele for discutir, ele vai colocar isso. Não dá nem para fazer regressão logística, porque 80% da amostra dele é de negro, ou pardo ou negro. Então fica mais complicado. Mas esse é um problema grave na população americana. Os negros são subtratados e, consequentemente, em relação à analgesia. E, consequentemente, eles têm mais risco de desenvolver dor crônica, né? Persistente, porque é um fator de risco muito grande você ter dor não tratada. Não, mas a questão é essa, a perda não foi por conta de adesão, não. Ele teve uma adesão boa, é porque, na verdade, ele selecionou pacientes que persistiram com dor. Não, analgesia não. Não, eles não usaram analgésico porque não foi prescrito. Você viu que a prescrição de morfina foi 0. De tramadol foi menos de 10%, anti-inflamatório 30%, não foi prescrito pelo médico. Então, existem vários fatores que a gente está tentando estudar, mas seguramente esse é um fator que pode estar influenciando no resultado. Mostrando ainda, isso é quase uma denúncia, né? De que no Sistema Único de Saúde a analgesia ainda é inadequada. A gente não tem mais tempo, né, Adriana? Estamos terminando, eu agradeço a todo mundo. Muito obrigado a Juan, ótimo. Já vai defender seu doutorado. Vamos botar na revista boa, né? Muito obrigado.